E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje não poderia deixar de falar, né, sobre o Dia das Mães, né? Esse dia para algumas pessoas é tão especial, né? E nós sempre trazemos aqui um contraponto, né? Um ponto de vista diferente. Porque, para nós, datas não representam nada, né? Muito menos Dia das Mães. Por quê? Porque o Dia das Mães, ele é uma comemoração que enaltece um ato de procriar, né? Ser mãe é isso, né? Ser mãe... Tem uma frase que diz, né? Ser mãe é padecer no paraíso. Como assim padecer no paraíso? Essa frase já diz que tem muito trabalho, tem muito sofrimento, mas é um paraíso, né? A frase em si é uma contradição, uma ironia, porque todo mundo sabe que ser mãe dá muito trabalho, ser pai também, né? E os pais, a gente cansa de falar aqui, né? Não consideram todo o problema, né? Toda a problemática que é a vida de um outro ser. Quem é mãe não tem empatia pelo sofrimento, né? Quem é pai também não. Por isso que a gente costuma dizer, né? Pais acabam sendo as piores pessoas. Por quê? Porque negligenciam o sofrimento do outro. O legado de um pai e de uma mãe para um filho é o sofrimento, né? A criança já nasce sofrendo, já nasce com dor, já nasce chorando, né? E passa um bom período aí na dependência, né, dos pais. Muitas crianças já nascem com doenças, os pais também desconsideram isso, né? A mãe também desconsidera isso. Quanto sofrimento que pode trazer para ela, principalmente para a criança, né? Nascer com um problema mental, nascer com uma dificuldade, né, um atraso intelectual, ou com uma doença degenerativa, ou com uma doença autoimune. Muito sofrimento, né? A criança já vai ter que passar por um monte de vacinas, né? Receber aquelas agulhadas, muitas crianças choram, vai ter que passar por todo o processo de adaptação na escola, né? Socialização, cobranças, provas. Tem gente, né? As pessoas são diferentes, tem crianças que não se adaptam, tem crianças que são mais tímidas, mais introspectivas, muitas vezes sofrem bullying, né? Sofrem rejeição. As crianças com doença mental também é complicado, tem que ter um tipo de educação mais específica, trabalhos, fisioterapia, né? Terapias, tudo isso, né? Uma criança especial é muito mais complicado. Todo tipo de problema uma criança pode ter. E se tiver tudo bem, né? Se a criança for muito bem adaptada, ainda assim vai ter que lidar com a ideia da morte, vai ter que lidar com a ideia de uma vida sem sentido, né? Onde você nasce só para morrer. Que sentido faz isso, né? Nós vivemos no Brasil, um país cheio de justiça social, cheio de criminalidade, as leis não funcionam, né? Só funcionam para alguns, né? E aí tem que ter muita falta de responsabilidade, né? Muita falta de empatia, muita falta de consciência mesmo, né? Para colocar uma criança nesse mundo praticamente só para sofrer e para trabalhar, né? Porque aqui é terra de ninguém isso aqui, né? Criança nesse mundo é mão de obra escrava e barata. Mão de obra escrava e barata. Isso é que vai ser o seu filho, se você está pensando, mamãe, em colocar uma criança no mundo. E a gente costuma dizer uma coisa aqui que muitas mulheres não aceitam, né? A responsabilidade por trazer uma criança ao mundo, eu discordo que seja do homem, né? É totalmente da mulher. Porque a mulher é que vai gerar, né? O homem não tem essa capacidade. O homem só dá a semente. E a mulher, né, é que consente uma gravidez. Tem essa história de que o homem é responsável. O homem confia muitas das vezes na mulher, né? Erradamente, equivocadamente. Confia achando que tá tomando remédio, confia achando que não quer engravidar, né? Tem amigos meus aí que já depois de velhos, né? Com os filhos já criados, né? A mulher engravidou, né? Por capricho. Sem consultar o marido, né? O cara ficou desesperado. Depois já tá com 2 filhos já crescidos, né?
De repente, nasce uma criança novamente, né? E aí começa tudo de novo. O casal vive para trabalhar, né? Família é isso. Cuidar de família, cuidar de filho é isso. Então hoje eu queria falar aqui sobre essa questão das mães, né? Lembrando que a palavra mãe, né, na sua origem etimológica, é mater. Mater também dá origem à palavra matéria. E a palavra matéria dá origem à palavra matrix. Então é sofrimento. Matéria é sofrimento, né? Mãe é quem traz para o mundo. Por isso que tem esse nome, né? Mater, mãe. É quem traz para o mundo, é quem cria, né? Eu não sei por que as religiões, né? Aliás, a gente sabe, né? São religiões, praticamente todas as religiões, né? O mundo do passado era dominado pelos homens, então se transformou Deus numa figura masculina, né? Que é um absurdo, porque o homem não tem capacidade de criar uma vida. Só a mulher, só o corpo da mulher que tem a capacidade de criar uma vida, né? Então, Deus, né? O Deus das religiões tinha que ser uma figura feminina. Né? Porque do homem não sai vida nenhuma. Então, o que eu estava dizendo, a gente tem que considerar a responsabilidade ou a irresponsabilidade da mulher, né? Porque é a mulher que consente, como eu falei, o ato sexual. É a mulher que tem que se cuidar. É a mulher que é dona do corpo dela, não é o homem. Então o que acontece com o corpo da mulher não é responsabilidade do homem. Vamos deixar bem claro isso? Então, filho, né? Filho não é responsabilidade do homem. O homem transa, né? Claro, né? Tem que transar. O certo seria transar com camisinha, né? Mas aí quando tem um relacionamento mais fixo, claro, né? Ninguém transa de camisinha, isso é conversa fiada. Começou a namorar, ninguém transa mais de camisinha. Confia na mulher, né? Que tá tomando remédio. Remédio dificilmente vai falhar, né? É a mulher que pode falhar por deixar de tomar o remédio. Então, camisinha até tem um risco, né? De estourar e tal, mas a medicação, né? Acaba fudendo com a saúde da mulher, mas é quase que certo, né? Quase que 100%. A mulher tomando medicação, né, anticoncepcional, não vai engravidar. Agora o homem não tem como saber. E o corpo é da mulher. A mulher exige tanto, né? Autonomia sobre o seu corpo, né? A mulher exige tanto a questão do aborto. Porque o Estado não é dono do meu corpo. Eu tenho que decidir sobre o que eu faço e o que eu não faço com o meu corpo. Aí na hora que engravida, a responsabilidade é do homem? Não. Claro, né, que num aspecto mais amplo, a responsabilidade acaba sendo dos dois. Se os dois têm algum tipo de compromisso, se os dois entram em comum acordo, né, de que não querem filhos, se vier uma criança, é a responsabilidade dos dois. Mas, do ponto de vista mesmo mais direto, mais imediato, né, de você às vezes confiar, né, a responsabilidade é da mulher. Então a mãe, ela é responsável pelo seu corpo, a mulher. Ela tem que saber o que ela está fazendo da vida dela. Não é depois colocar a culpa no homem. Não, porque todo mundo quer sentir prazer, todo mundo quer ter o ato sexual. Isso aí é de ambos, né? Tanto homens quanto mulheres. Agora, na hora que tem uma gravidez, a mulher tem sim que assumir a responsabilidade, porque o corpo é dela. É ela que deixou, ela que permitiu, ela que não se cuidou. Ainda que legalmente a responsabilidade acaba sendo dos dois, né? Mas eu acho um pouco injusto isso, porque às vezes o homem não está querendo filho e a mulher simplesmente engravida e a gente sabe que a lei brasileira não permite o aborto, né? Só em alguns casos de estupro, né? Ou de comprometimento da vida da mulher. Fora isso, tem que ter, né? Porque é uma lei racional, é uma lei baseada em religião, é uma lei baseada em moralismo, não em racionalidade. Ora, é melhor não ter, né? Ter um aborto, do que trazer uma criança para esse mundo aqui para sofrer. Várias restrições, né? Por isso que a gente está vendo a criminalidade galopante, né? Não existe controle de natalidade. E a mãe é quem traz o pecado para o mundo. A mulher que traz o pecado para o mundo. E ainda reverenciam, né, esse ato sexual de trazer gente para o mundo no Dia das Mães. Olha só. E eu queria falar sobre um outro assunto aqui também, né? Que eu achei interessante abordar, que tem a ver também com maternidade, né? Que olha só, cara, a gente é um canal racional. A gente é um canal aqui para falar o que ninguém fala, né? A gente é um canal praticamente que a maioria das nossas ideias são incontestáveis. Não tem como contestar. A questão da racionalidade, de agir com racionalidade. Então, a gente não inventa aqui. A gente não faz teatro, sabe? A gente não vem com historinha. Aqui não tem história de religião, aqui não tem história de mundo espiritual, aqui não tem história de moralismo, esses pseudo-moralismo. Não, aqui a gente é prático, é direto, né? O ser humano
né, é simplesmente um animal feito para trabalhar, reproduzir e morrer, igual qualquer outro animal. Fora isso, são construções, são imaginações, são mundos imaginários. Né? O homem tem responsabilidade sobre a sua vida, sobre o que ele faz, o homem enquanto ser humano. Então a gente não pode atribuir ao diabo ou a Deus porra nenhuma. Todos esses seres são imaginários, né? O único diabo que eu conheço é o próprio homem, né? Como eu costumo dizer, né? O céu é um mundo imaginário, mas o inferno ele é muito real, né? Deus também, né? Deus é figura imaginária, mas os demônios estão tudo soltos aí, que somos nós, né? Somos nós seres humanos. Dificilmente nós somos bons, né? Geralmente somos maus, né? Então o bem quase que é uma utopia, né? É algo também muito imaginário, tem mais a ver com moralismo, né? O único mais próximo de bem que eu conheço é uma empatia, né? Uma empatia. Né? Você vê no outro o sofrimento que você também, né, sente dor, você também sofre e você sente aquela empatia. Mas na realidade todos nós pensamos em nós mesmos. Né? Isso é que é uma constatação. Nós somos animais, né? Territoriais, predadores. Os que são éticos são mais conscientes, né? Os que são religiosos são contidos. Porque você ter ética, né, pela empatia é uma coisa. Agora você ter ética pela moral, pela obrigação de ter ética, ou pela religião, pela religiosidade, é outra história, né? É uma ética falsa, é uma ética construída. Então, o mais próximo que você vai chegar de uma ética é isso, né? Ter o raciocínio lógico de que se você sofre e sente dor, você não vai querer impor isso a ninguém. Isso é natural, né? Isso é um conhecimento racional. E se você tiver que fazer mal também, você vai fazer, né? Se o outro merecer, ou se o outro puxar esse mal de você, que receba o mal, né? O mal também faz parte da existência. Né? Se a gente for bom com todo mundo, a gente se fode. Se a gente tiver empatia com todo mundo, não, a gente tem que selecionar, né? A gente tem que saber quem a gente ajuda, né? Eu, por exemplo, só ajudo quem me ajuda. Entende? Então, eu queria falar uma coisa aqui, eu tô falando isso aqui para demonstrar, né, que as nossas ideias aqui são pautadas na racionalidade. E que o mundo, né, esse mundo que a gente vê aí, Dia das Mães, Dia dos Pais, isso é tudo palhaçada, cara. Isso é tudo data comemorativa para ganhar dinheiro, para obrigar os filhos a comprar presente, né? E para valorizar essa porcaria de procriação. Porque isso é para qualquer bicho. Então, vocês vão comemorar Dia das Mães, então também as cadelas tem que ser. É Dia das Cadelas também, porque as cadelas também são mães, né? Ué, qualquer animal reproduz, pô. Qualquer animal já jorra e reproduz. Que mérito há nisso, em ser mãe? Né? Agora, difícil é ser uma mãe responsável, né? Difícil é você ter responsabilidade pra, se for trazer uma pessoa para esse mundo, ter condições financeiras para isso, né? Muito boas, né? Não ter tempo para ficar com seu filho, não viver só para trabalhar, ter tempo para ficar com seu filho, ter tempo para dar atenção. Esse negócio de se sacrificar pelo filho, isso é conversa fiada, né? Passa 10, 12 horas na rua trabalhando, tá se sacrificando pelo filho largado em creche, isso é sacrifício? Você está fazendo o básico para manter a sobrevivência do seu filho, que é a tua obrigação, né? Mas você não está dando o que você tem que dar. Né? Que é ter responsabilidade social com o seu filho, é educar, né? É você mesmo ter cultura, capacidade de passar informações para o seu filho, né? Para ele não ficar dependendo só de informação dos outros, de escola, ou do que ele vê na internet, ou de amigos, que quase sempre não vão ter capacidade, né, de instruir essa criança como você poderia, né? Mas muitas das vezes nem você pode, né? Nem os pais têm condições de educar os filhos direito. É porque os próprios pais são, às vezes, mais ignorantes que os filhos. Aí o que eles fazem? Eles arremessam o filhote nesse mundo, né? Diz que estão se sacrificando, trabalhando 10, 12 horas por dia, deixando o filho largado aí, né? Com falta de todo tipo de recurso, com falta principalmente do apoio emocional, da presença dos pais. Quer pegar, botar filho no mundo e jogar em creche, só dar só o básico da sobrevivência, isso é crueldade. Então não sei por que está se comemorando o Dia das Mães, né? Não sei por quê. Não sei por que também se comemora o Dia dos Pais. Porque isso são apenas funções que surgem, né, em consequência da reprodução. Reproduzir, qualquer animal faz isso. Não tem mérito nenhum ser papai e ser mamãe. Não tem mérito nenhum, né? E depois ficar se vangloriando. Ai, que eu fiz tudo pelo meu filho. Será que você fez tudo mesmo? Eu me arrependo, eu tive filho, né? Meu filho faleceu. Eu me arrependo muito de ter colocado o filho no mundo, porque na época eu não sabia o que eu sei hoje, né? Eu não tinha essa visão, ainda tinha minhas ilusões, era jovem. Por isso que a gente aqui fala muito para os jovens também, né?
Você que está começando sua vida, que está cheio de hormônios, que está cheio de necessidades sexuais, cuidado, né? Para sua vida não se tornar um inferno. E depois que você tem filho, é pro resto da vida, cara. Entende? Tem uma frase que diz, né? Depois que você tem filho, o seu bem-estar, né? vai estar vinculado aos batimentos cardíacos dessa criança. Porque quando morre, olha, o instinto, né, de autopreservação da espécie, né? Isso chamam de amor, mas isso não é amor, né? Isso é só instinto de autopreservação. Qualquer animal tem isso, que é preservar a prole, para preservar a espécie. Não é? Então a gente sofre com perda de filho, é a pior dor que tem, né? Mais racional que você seja, é uma dor emocional, né? Não passa pelo racional. Então você tem que ter muito trabalho, né, na sua mente para você poder lidar com isso, né? Você tem que ampliar muito seu aspecto racional e minimizar muito suas emoções. Emoção só serve para te fuder. Emoção é fruto de instinto. As emoções têm a ver com sobrevivência, né? As emoções têm a ver com afetividade, para poder procriar. As emoções têm com querer cuidar de filhote, né? Para poder preservar a espécie. Isso tudo é irracional, isso tudo é emocional. Né? Quem é racional, não vai vomitar filho desse mundo aqui para sofrer, pô. Por isso nós somos antinatalistas, né? Apesar de eu ter tido filho, como eu falei, se meu filho também estivesse vivo aí hoje, estaria aí ralando, sofrendo como todo mundo e esperando morrer. Só isso, né? Meu filho já se foi, já morreu, talvez esteja até melhor, né? Se é que se pode dizer que alguém está melhor estando morto, né? Porque deixou de existir. Mas pelo menos não está sofrendo, né? Porque essa vida aqui é só sofrimento. Né? Eu vejo aí, todos que eu conheço, né? Todos que eu conheço, só vivem para trabalhar. E que tem família, só vive para trabalhar. Se fudendo todo, cheio de doença, cheio de problema, cheio de dívida. É isso que eu vejo. Eu só vejo isso, né? Uma pseudo-felicidade. Diazinho das mães, né? De data comemorativa. É Natal, é feriado. Ah, todo mundo fingindo que tá feliz, né? Mas o resto da semana é se fudendo. É a vida inteira se fudendo. Por nada e pra nada, pra morrer no final. Então comemorar o quê, né? Se o filho tá aí vivo ou já morreu, que diferença faz? Né? Daqui a pouco também tô morto. Que diferença faz todo esse sofrimento? Que diferença faz eu ficar sofrendo pelo meu filhote que eu perdi, se daqui a pouco eu tô morto também? Ele também estaria daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde, todo mundo tá aqui pra isso. A gente só tá aqui pra isso. Entendeu? A gente só tá aqui pra morrer. Não tem outra história. Pode inventar religião, pode inventar Deus, pode inventar essas mentiras todas, esse teatro todo. Não tem solução para essa existência aqui. Ninguém voltou dos mortos. Isso é impossível, né? Como eu costumo dizer, né? O reino dos céus, ele tem um local muito fixo. O reino dos céus pode ser encontrado pelo GPS, sabe? É o cemitério mais próximo. Isso aí é o reino dos céus. Bota ali no GPS aí, bota no aplicativo, você vai achar rapidinho o seu reino dos céus. Onde você vai estar e onde todos os que você conhece vão estar. Então, eu queria dar uma pincelada aqui no assunto. Cara, como eu falei, a gente aqui trata de racionalidade. Olha só, né? Aqui no Rio de Janeiro, a prefeitura, né? A Câmara Municipal, os vereadores aprovaram um feriado. Um feriado não, um dia, né? Uma nova data comemorativa oficial do estado do Rio de Janeiro. Sabe qual é a data? Agora nesse Dia das Mães, né? Próximo Dia das Mães. Aprovaram isso aí. A data, né? Em homenagem à cegonha reborn. Cegonha reborn. Você sabe o que é isso? Bebê reborn, né? Ou reborn. Que reborn em inglês quer dizer renascido. São bonecos, né? Artesanais, bebês, que são feitos, né? Com uma fidelidade a um bebê real, né? Que abrem a boca, parece um bebê de verdade. E são artesãos que fazem isso, né? São bonecos artesanais. E não tem praticamente diferença em relação a um bebê real. E a Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal, aprovou no Rio de Janeiro a data em homenagem às cegonhas, né? Que são os artesãos, né? As cegonhas reborn. O que quer dizer isso? Mulheres, pasmem, né? Mulheres pegam e compram esses bebês, né? Simulam até o parto desses bebês e ficam cuidando desses bonecos como se fosse um bebê de verdade. Pode haver tamanha insanidade. Agora, Dia das Mães é uma insanidade, né? Mas a mãe está cuidando de um bebê real.
E aí estão dizendo que tem muitos canais aí na internet, né? Eu cheguei até a ver um vídeo onde a mulher mostrou a rotina do bebê reborn dela, sabe? Trocando fralda, dando uma madeira para um boneco. E ela já fala no vídeo, né? Agora ele vai dormir um pouquinho e à tarde vai ser a mesma rotina. Vou trocar fralda. Puta que pariu, caralho. Tem alguma coisa de muito errada nesse mundo aqui. Vou falar sério? A começar por essas datas ridículas, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, comemorando uma jorrada. Porque qualquer cadela tem filhote, né? Qualquer mãe na natureza é coisa fácil de ser. É só dar a buceta e pronto, tá resolvido. Vai ter filhote, né? Depois de 9 meses você vê o resultado. Agora é Dia das Mães, toda essa papagaiada para comércio, né? Para ganhar dinheiro, né? Para dar presente. Daqui a pouco vem Dia dos Pais. É dia de um monte de coisa. Agora, dia da cegonha reborn, essa foi demais, né? O que estão fazendo com meus impostos? O que se pode esperar de um vereador desqualificado, né? Porque esses vereadores, a maioria deles são desqualificados. São eleitos pelo povo, né? Não precisa ter qualificação nenhuma, né? O cara ganha 12, 15, 18 mil reais, fora as falcatruas, para poder ficar criando esse tipo de lei idiota, né? O dia da cegonha reborn, homenagem aos artesãos que fazem bonequinho, né, fiel a um bebê real, para mulheres ficarem cuidando como retardadas. Inclusive diz que isso é parte de processo até terapêutico. A psicologia, né, usa esses bebês reborn para mulheres que perderam os filhos, para elas tentarem se ver livre do luto, né, tendo um bebê parecido com o delas. Olha que coisa grotesca, como se fosse um pequeno cadáver, né, só que um boneco, para elas ficarem cuidando, se enganando que o bebê delas não morreu. Entende? Coisa de maluco do caralho. Só pode ser muito maluco, cara, pra aceitar um negócio desse. Só pode ser uma pessoa destrambelhada, né? Ficar cuidando de boneco reborn, bebê reborn. Cuidando igual. Tem umas que pegam o carrinho e levam pra sair na rua. Caralho! Hein? É por isso que nosso canal aqui causa espanto, né? Porque a loucura é uma coisa que tá normalizada na sociedade. A loucura, o crime, sabe? A falta de respeito aos direitos humanos, tudo isso está normalizado aí na sociedade, né? Ai, Papa morreu, todo mundo comeu, todo mundo dizendo que tá de luto, e o caralho. Qualquer pessoa morre aí toda hora e ninguém tá nem aí, né? Agora porque é uma figura famosa, pronto, né? Figura religiosa, né? É uma vida mais importante que a outra? A vida do Papa é mais importante que a vida de alguém? Por que não né? Ninguém fica chocado com a morte de uma pessoa comum, mas fica chocado com a morte de uma figura ilustre, né? Uma figura conhecida, famosa, rica. Então, é complicado esse mundo aqui, é um mundo de maluco, gente. Gente criando boneco, cuidando de boneco reborn, que é a cópia, né, fidedigna, muito parecida com um bebê que morreu, e a pessoa fica ali, né, fechando os olhos para a realidade, cuidando de boneco. É uma coisa de maluco mesmo. Então, fechar esse vídeo aqui, né, dizendo que, pra mim também, Dia das Mães é coisa pra maluco, qualquer data comemorativa é coisa pra idiota, né, e a gente tá aqui, somos um dos poucos canais que vai falar isso, né, e eu não podia deixar passar, né, pesquisem aí sobre bebês reborn, e agora temos oficialmente o Dia da Cegonha Reborn, em homenagem aos artesãos que fazem esses bonecos pra essas malucas ficar cuidando de boneco, cara, caralho, muito foda, né, então, ficar por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando aqui, você já sabe, se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!